Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Aserá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos. Nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém, também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e levou para fora da cidade para o vale do Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinzas, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo, onde ficavam os prostitutos. Era neste lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Aserá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios, onde o rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade, pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale do Enom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, o nojento deus dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaço as colunas do deus Baal, derrubou o poste da deusa Aserá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate,
que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as migalhas até virar pó. Ele também queimou o poste da deusa Aserá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimassem, e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou os altares, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixe a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que havia sido construído pelos reis de Israel e que havia provocado a ira do Senhor. Com todos estes altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifício, e queimou os ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. Então, o que podemos absorver desse texto e um pouquinho de outro texto que eu também vou estar falando? Bom, vamos começar pelo início da história. Antes do rei Josias, houve um profeta, na época do rei Jeroboão, que profetizou que ele ia destruir todos os templos e altares que eles haviam construído para a adoração de deuses pagãos. Aí, 300 anos depois, Josias nasce. Seu pai morre quando ele tinha 8 anos e ele assume o trono. Quando Josias assume o trono, ele precisa de uma ajuda, porque ele ainda é uma criança. Passa-se um tempo, quando chega aos seus 18 anos, ele quer ir adorar ao Senhor no templo. E ele pede para seu escriba Zafã ir até o templo e ver se ele está precisando de uma reforma. E ele falou: se o templo estiver precisando de uma reforma, peça para que os sacerdotes recolham todo o dinheiro e faça a reforma do templo. Então tá bom, Zafã foi. Quando ele chegou no templo, ele falou: o rei Josias mandou vocês pegarem todo o dinheiro, reformar e deixar esse templo impecável. No meio lá da reforma, eles acharam um quartinho escondido. Já estava esquecido há muitos e muitos anos. Dentro desse quartinho tinha um papiro gigante que estava relatando os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Então tá bom. Aí os trabalhadores levaram até Zafã. Ele falou: daqui eu vou levar até o rei Josias. Ele levou. Aí quando ele chegou lá, Josias perguntou: o que é isso? Ele falou: é o livro da lei. Ele falou: mas eu nunca ouvi falar disso. Aí ele falou: então lê para mim, por favor. Aí Zafã começou a ler, até que ele acabou.
Josias ficou chocado, porque ele nunca, em todos os 18 anos de vida dele, não ouviu a palavra de Deus, no caso, as leis dele. E no finalzinho, pelo que eu me lembre, falava bem assim: e todos aqueles que não obedecerem às minhas leis pagarão. E como eles não tinham esquecido da lei dele e estavam pecando, ele tinha certeza: Deus está irado conosco. Nós esquecemos as leis deles, nós adoramos a outros deuses e esquecemos dele. Tá bom? Então, ele vai na rua e pede para Zafã chamar todo mundo, toda a cidade. Ele vai, encosta na pilastra do templo e começa a ler para toda aquela multidão. Tá bom? Ele acabou de ler. Ele falou: vamos entrar no templo. Na hora que ele abre a porta do templo, outro choque. Várias estátuas de ídolos. Ele falou: vamos quebrar tudo. Quebra as estátuas, vamos para fora da cidade, vamos queimar. Foram lá para fora da cidade, queimaram as estátuas até virar cinzas. E ele falou: bora para Betel. Eles foram até Betel e jogaram todas as cinzas lá dentro. Bom, aí depois ele foi destruindo estátuas, templos, lugares de profanação, de adoração aos outros deuses. Nisso, quando ele já está mexendo nos ossos dos reis pagãos, ele vê uma sepultura, que no caso é a do profeta. Ele pergunta então: de quem é essa sepultura? Aí o povo responde: é do homem que profetizou tudo que o Senhor está fazendo hoje, há 300 anos atrás. Ele falou: deixa essa daí, não mexe nela. E por assim foi, até o dia da morte dele. E Deus fez uma promessa, que enquanto o rei Josias vivesse, nada de ruim aconteceria ao povo de Judá e de Israel. Quando ele morreu, começou a acontecer várias coisas ruins. Mas, bom, isso já foge um pouco do assunto. Então, eu vou fazer algumas pontuações aqui para vocês agora. Bom, eu queria falar para vocês, afirmar uma coisa para vocês. Josias destruiu os ídolos. Agora, quais são os nossos ídolos? Pode ser um celular, um tablet, um computador, até mesmo doce para criança, né? Bom, nós precisamos destruir os nossos ídolos do nosso templo. No caso, o templo significa o nosso coração. Então, vamos refletir um pouco. Nós temos algum ídolo? Bom, eu não preciso saber da resposta. Precisa só vocês saber. Então vamos, agora a segunda pontuação que eu gostaria de fazer para vocês. Josias não cumpriu a profecia? Cumpriu. O profeta estava certo, porque foi Deus que falou. Deus que mandou ele dizer aquilo. Bom, qual é a profecia de Deus para nós? A volta de Cristo.
Onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse. Bom, a terceira coisa que eu queria afirmar, a segunda coisa que eu queria afirmar para vocês na segunda pontuação é que temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Porque senão, talvez a gente não estaria vivendo, a gente estaria sobrevivendo. Não estaria vivendo de verdade. Só estaria simplesmente existindo. Porque sem Ele, a gente não é nada. Bom, a conclusão que eu quero chegar em vocês é que quando obedecemos a palavra do Senhor e não temos nenhum ídolo, somos adoradores como o rei Josias. Quem quer ser um adorador como o rei Josias, diz amém. Amém. Olha que coisa linda. E Deus se agradará disso, porque nós estaremos adorando a Ele, não a outros deuses, não a outras coisas.